Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Diz assim: no ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor assentado em um trono, e o exaltado, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Versículo 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Versículo 5. Então eu gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Versículo 7. E com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios. Por isso a culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então ouviu a voz do Senhor, proclamando: a quem enviarei e quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Amém? O profeta Isaías, eu vou falar um pouco do contexto do que o profeta ele se encontrava. E o profeta Isaías, ele inicia apresentando, ele já começa o ministério dele apresentando um período muito decisivo da história do povo de Judá. O profeta Isaías, ele exerceu seu ministério durante os reinados dos reis Osias, Jotá, Acás e Ezequias, em uma época que era marcada por instabilidade política e crescimento econômico. Porém, a nação enfrentava uma profunda crise espiritual. E crise espiritual. E o povo estava afastado de Deus. E os israelitas frequentando o templo, oferecendo sacrifícios a Deus. Porém, os seus corações estavam afastados de Deus. Então, o profeta Isaías, a Bíblia ela é muito perfeita. E eu lendo esses capítulos e meditando, eu comecei a comparar que os tempos que o profeta Isaías viveu naquela época não é muito diferente dos tempos que nós hoje vivemos. As pessoas ali, elas davam sacrifícios, elas ofereciam seu sacrifício a Deus, elas adoravam, mas porém os corações estavam distantes. A cidade vivia numa instabilidade política, questão de crescimento econômico, financeiro, a nação estava tudo bem, mas as pessoas, elas estavam numa profunda crise espiritual. No capítulo 1 do livro de Isaías, Deus ele já começa chamando a atenção do povo. Porque o povo, ele estava com rebeldia com Deus. E estavam distantes do povo. E vivendo no pecado e mesmo oferecendo sacrifícios, Deus estava rejeitando esses sacrifícios. Porque as pessoas elas não estavam adorando a Deus com um coração sincero, com um coração obediente. E através do profeta, Deus convida o povo ao arrependimento, os corrigindo para abandonar o mal. E no capítulo 1, o versículo 18, diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como lã. Então ali, Deus ele já começa o capítulo já corrigindo o povo. Ele já começa falando para o povo se arrepender, porque o povo ele estava rebelde diante de Deus. As pessoas ofereciam sacrifício, ofereciam o seu melhor a Deus, mas ali o coração ele estava distante. E quantas vezes eu me coloco também no meio dessa situação, nós não estamos assim diante de Deus. E ali depois que Deus ele já começa repreendendo o povo através do profeta Isaías, no versículo 18 ele já começa dizendo que ele vai purificar, ele perdoa o arrependimento e vai corrigindo. E no capítulo 2, quando chega no capítulo 2, o povo, ele havia abandonado a confiança em Deus para seguir a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Muitas das vezes são pequenas coisas, o nosso trabalho,
a nossa faculdade, o nosso ministério, tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus já é considerado idolatria. E eu ministrei há um tempo atrás para as crianças sobre esse profeta Isaías. E aí eles até falaram, então quando eu gosto muito de um brinquedo, limpo ele, faço o meu melhor, é idolatria, porque ali você está adorando o brinquedo no lugar de Deus. E Deus ele já começa repreendendo esse povo. Eles queriam seguir a idolatria, riquezas, o poder, e Deus chama a atenção do povo para abandonar o orgulho e a idolatria, e vivendo obediência e confiança nele. Porque ali as pessoas, elas estavam se sentindo autossuficientes. Elas estavam se sentindo orgulhosas, porque elas achavam que elas poderiam conseguir algo por meio delas. Mas não é isso. E Deus, ele chama, ali ele repreende aquela nação, para ele deixar a idolatria de lado, para eles deixarem seus orgulhos e viver uma vida de confiança, uma vida de dependência no Senhor. E viver uma vida de obediência. Quando chega no capítulo 3 de Isaías, Deus anuncia o julgamento sobre Judá e Jerusalém, por desobediência, da injustiça e do orgulho do povo. Como consequência do pecado, o Senhor declara que ele retirará da nação tudo em que ela confiava. Aquela nação, no capítulo 2, como eu falei, eles não estavam confiando em Deus. Então Deus ele diz, já que vocês não estão confiando em mim, peraí, eu vou tirar os líderes, os juízes, os guerreiros, os conselheiros e pessoas sábias. Todas aquelas pessoas que eles achavam que poderiam substituir Deus, sendo que Deus ele é insubstituível. Aí Deus disse, espera aí que eu vou tirar então essas pessoas, vou começar a causar desordem para ver se eles voltavam a se lembrar que eles precisavam confiar em Deus. E o povo ele começou a viver desordem, confusão e sofrimento. E além disso também Isaías, o profeta Isaías, ele também é responsável pela denúncia dos governantes e líderes que estavam explorando os pobres e administravam a nação de forma injusta. Então, além daquele povo, ele está apegado na idolatria, apegado no orgulho, apegado nas confianças em outras pessoas que tinham poderes naquela época. E os próprios governantes, eles ainda também estavam explorando as pessoas vulneráveis, os pobres. E ali o profeta Isaías, ele foi responsável também por denunciar essa questão. E Deus afirma que eles prestarão contas por suas atitudes, pois deveriam conduzir o povo com justiça e temor. Então, não é muito diferente quando a gente começa a comparar. Quando eu comecei a meditar, eu disse, Senhor, não é muito diferente de hoje. A gente vê, muitas das vezes, fazendo justamente isso. A gente confia em tantas coisas e esquece de confiar em Deus. E aí Deus, às vezes, ele nos coloca em situações para nos chamar a atenção. E dizer, olha, você precisa viver a minha dependência. Recentemente, eu vivi totalmente isso no projeto. Eu digo sem vergonha nenhuma, só pela graça e só com a passagem paga. Mas ali eu entendi que Deus ele me criou situação para me parar de confiar em certas coisas, em dinheiro, em provisões. Porque ali eu precisava viver na dependência dele. E da mesma maneira ele fez com aquele povo. Ele disse, olha, eu vou tirar todas aquelas pessoas que vocês confiavam, que vocês acham que podem me substituir, para viver na minha dependência e na minha obediência. E quando chega no versículo, um dos versículos, ele diz que tudo aquilo que eles estão fazendo mal, todas aquelas atitudes más, eles vão responder por eles mesmos. Porque ali não eram boas obras, eram más obras, eram obras da carne. Eram obras que eles estavam fazendo. Então Deus deixa isso bem claro através do profeta Isaías, que eles mesmos vão prestar conta com as suas atitudes. Aprendemos que a verdadeira segurança não está no poder, mas em viver em obediência e dependência de Deus. Quando chega no capítulo 4, Isaías, ele anuncia que depois da purificação do povo, surgirá o renovo do Senhor. E, além disso, já faz uma citação com o Novo Testamento, porque ali ele já vai falar também que vai vir um novo rei, que é santidade. E ali ele já vai trazendo também, se referindo a Jesus que vai vir no Novo Testamento. E que o julgamento de Deus não é o fim da história. Após a disciplina ao seu povo, Deus prometerá restaurá-lo e purificá-lo e habitar novamente no meio dele. Então Deus ele já começa, desde os primeiros capítulos, ele já começa falando tudo que o povo estava fazendo de errado.
já falando dos seus pecados, de tudo aquilo que estava afastando, mas aí Deus deixa bem claro que tudo aquilo que eles cometeram, Deus promete que vai restaurá-lo e purificá-lo, e vai habitar novamente no meio deles. Porque aquelas pessoas, elas estavam oferecendo sacrifícios, fazendo qualquer outra coisa, menos adorar a Deus de coração verdadeiro e obediente. Quando chega no capítulo 5, é dividido em duas partes. Começa com a parábola da vinha, em que Deus ele se apresenta como dono da vinha. Ele prepara, ele já fala na parábola, vai falando que ele preparou toda a vinha, colocou o seu melhor, preparou o solo, preparou todo o terreno. Quando a gente vai cuidar de uma planta, precisa colocar sol, água, numa boa terra. E do mesmo jeito, era Deus falando em relação à parábola da vinha. E ele esperava que fosse colher boas uvas, uvas boas, uvas doces, porém foi totalmente ao contrário. Ele só colheu uvas azedas. E ali ele estava justamente comparando essa parábola com a nação daquele povo. Que ele cuidou daquele povo, ele preparou todo aquele povo, todo aquele ambiente, mas aquele povo, ele não fez as boas obras. Então, como eles não fizeram boas obras, eles não também iriam colher boas obras. E a vinha, ela representava o povo de Israel e de Judá. Quando chega na segunda parte do capítulo 5, já começa, Isaías é uma série de 6 as. E quando eu escutei a primeira vez essa palavra, o Senhor falou no meu coração, aí eu fiquei 6 as, aí eu fui pesquisar. E vai falando cada ai, essa expressão ai que Isaías usa, ela se divide em duas partes. A primeira é uma declaração de tristeza e advertência, e ela anuncia o juízo. O primeiro ai que fala é no capítulo 5, no versículo 8 ao 10, que diz assim: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém. E vocês se tornarão os senhores absolutos da terra. Ó Senhor dos exércitos, me disse, sem dúvida muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alcares só produzirá um bato de vinho, e um homer de semente só dará uma efa de trigo. Ali, o profeta ele já fala o primeiro ai, que é a ganância daquele povo. Aquele povo ele estava preocupado em adquirir bens materiais na terra, adquirir muitas casas, adquirir propriedades, tudo aquilo que quanto mais eles tinham, mais eles queriam. Então, o primeiro pecado que já cita no primeiro ai é a ganância do povo. Aí vem o segundo ai, que é lá no versículo 11, que diz assim: ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Então, o segundo ai que Deus está se referindo através do profeta é embriaguez. Lembrando que essa expressão de ai, aqui no momento, é uma expressão de advertência e anúncio do juízo. Então, o primeiro pecado, a primeiro ai foi a ganância. A segunda foi a embriaguez. O terceiro se encontra no versículo 18, que diz assim: ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. E dizem que Deus se apresse e que acelere a realização da sua obra, para que vejamos que se aproxima e se cumpra o plano do Senhor de Israel, para que conhecemos. Então, o terceiro ai é a despreza de Deus com aquele povo. Então, o primeiro é a ganância, o segundo é a embriaguez, e o terceiro é o desprezo de Deus. E o quarto é a inversão de valores morais, que se encontra no versículo 20, que diz assim: ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem ao mal, que fazem das trevas a luz e da luz às trevas, do amargo doce e do doce ao amargo. Se a gente for trazer para os tempos de hoje, não é muito diferente. Hoje o certo se torna errado e o errado se torna certo. Quanto mais a gente quer fazer o certo, mais para a sociedade hoje a gente está cometendo erro. A gente é fora da moda, a gente é estranho
Então, era a inversão dos valores que aquele povo estava cometendo. O que era bem se tornava mal. Então, é o quarto ai, que é a inversão dos valores morais. O sexto é o ai do orgulho e da autossuficiência, que se encontra no versículo 21, que diz assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Como eu tinha falado anteriormente, ali as pessoas, eles estavam se achando autossuficientes. Eles estavam se achando muito inteligentes. Então aqui, nesse versículo, deixa bem claro que eles se achavam inteligentes em sua própria opinião. Então eles na cabeça deles, eles não precisavam mais de Deus. Porque eles já eram suficientes, eles já tinham sábios, já tinham líderes, já tinham poderes. E muitas das vezes nós podemos colocar isso nas questões do mundo de hoje. As pessoas às vezes acham que porque tem um poder, porque tem um cargo, ela não precisa do Senhor. Quem estuda a área da saúde sabe, muitas das vezes, como é debatido questões de Deus. Como é debatido questões, principalmente na questão da medicina. Mas ali quando a gente começa a estudar, a gente vê que como Deus ele é perfeito, ele criou cada órgão do nosso corpo e cada órgão desse ele precisa de uma função. Então, da mesma maneira era aquele povo. Era um orgulho que eles tinham muito grande e uma autossuficiência. E aí o sexto ai é o da corrupção e injustiça, que se encontra no versículo 22, que diz assim: ai dos que são campeões em beber vinhos e mestre em misturar bebidas, dos que subornam, absolvem o culpado, mas negam a justiça ao inocente. Então, além de tudo isso, era um povo injusto e um povo corrupto. Era pessoas, governos que tiravam das pessoas com vulnerabilidade, dos pobres. Eles tiravam deles aquelas pessoas que já não tinham e faziam coisas injustas. Então, até o que eles julgavam que era a favor deles. Então, por isso que o sexto ai é o ai da corrupção e justiça. E aí nos leva ao capítulo 6, que ali já começa com o profeta dizendo que foi no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado em um trono, alto e exaltado, e as abas das suas vestes se enchiam o templo. Então o profeta ele já começa no momento de incerteza para a nação de Judá e Jerusalém. Já começa no momento de incerteza porque o rei ele tinha acabado de morrer. Então o trono da terra naquele momento estava vazio. Mas aí Isaías, ele vê o trono celestial, que ele estava ocupado. Ele está ocupado pelo nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Então ali Isaías, Deus já começa trazendo essa visão para Isaías. Que mesmo que naquele tempo tivesse vazio o trono da terra, mas o trono celestial, ele estava ocupado. Está ocupado pelo aquele que é acima de todas as coisas. E ali Isaías, ao momento que ele já começa, ele já tem essa visão, ele já entende como a presença dele, quando ele vê a presença do Senhor, ele se reconhece sua própria pequenez. Ele entende como a condição dele é pecaminosa. Como diante de Deus ele não é ninguém, nós não somos ninguém. E ali ele entende, ele vai se diminuindo e ele já inclui também no povo que estava pecando também, porque quando chega no versículo 5, ele diz assim: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Então ali Isaías ele poderia ter dito: não, Senhor, olha, essa nação está fazendo tudo errado, mas eu estou aqui, eu sou bom. Tá? Eu não cometo pecado algum, eu não estou sendo ganancioso, eu não estou sendo orgulhoso, eu não estou me embriagando, mas ali Isaías ele entende que ele é pecador, igual aquele povo. Porque para Deus não existe pecado, pecadinho e pecadão. É até uma música que muitas das vezes cantam para as crianças e eu digo, não, a mentira e uma pessoa que comete um homicídio é a mesma coisa. Para Deus não existe pecado e pecadinho. E pecadão. Não, é tudo pecado. Então Isaías ele já se inclui no meio daquela nação. Ele diz: eu também tenho os lábios impuros. Eu também sou pecador. Assim como esse povo. Isaías ele entende, ele se reconhece na sua própria condição.
diante de Deus. O profeta, ele entende que ninguém pode permanecer diante da santidade de Deus, confiando em sua própria justiça. Ele entende que o verdadeiro chamado de Deus começa com o encontro com a sua santidade. Então, Isaías, ele já entende que o seu chamado diante de Deus, ele já começa muito antes. Ele já começa a partir do momento que ele entende a grandeza, a santidade de mim. E aí a gente entende a série dos 6 As, no capítulo 5, e aí a gente vê o 7º Ai. Só que esse 7º Ai, ele já tem um outro significado. É o significado que chama o povo ao arrependimento. Ele, diferente dos Ai do capítulo 5, que é uma declaração de tristeza, advertência, que está falando ali dos pecados, o Ai de Isaías é um Ai de perdão, é um Ai de arrependimento. Tanto que ele já começa com Ai e ele diz, eu estou perdido. Então ele reconhece a sua pequenez. Então antes de Isaías, ele entender o verdadeiro chamado de Deus para a sua vida, ele precisava ter antes esse encontro de santidade com Deus. Ele saber que existia e existe um Deus que cuidava daquela nação de Judá, que cuidava daquele povo, que estava dizendo que tudo aquilo que aquele povo fazia era errado, que a ganância não agradava a ele, que a embriaguez não agradava a ele, o orgulho, a corrupção, tudo aquilo. E Deus, ele chama o profeta Isaías para viver aquele chamado numa época muito difícil, porque era um povo que já conhecia a palavra, era um povo que já conhecia de tudo, porém era um povo que estava preso nos seus pecados. Era um povo que continuava com as suas práticas, era um povo que não se arrependia de verdade. Ia lá oferecer seus sacrifícios, porque no Antigo Testamento o véu ainda não tinha sido rasgado, a gente não tinha livre acesso a Deus. Mas aí eles iam lá, ofereciam sacrifícios, porém Deus, ele rejeitava esses sacrifícios. Porque o que adiantava eles darem os seus melhores sacrifícios se o coração, eles se achavam autossuficientes, se era um coração que era orgulhoso, se era um coração que era corrupto. Deus, ele quer um coração sincero, ele quer um coração obediente. Ele buscava daquele povo e busca também de nós hoje uma fidelidade, um coração aquebrantado diante de Deus. Então, o profeta Isaías, ele já começa no seu chamado numa época muito fácil, da mesma maneira como foi o profeta Jonas, que também ele fugiu justamente porque a nação, aquele povo não era um povo fácil de lidar. Mas ali, o profeta Isaías, ele entende, e mesmo ele entendendo, ele mais na frente, no versículo 8, quando o Senhor pergunta a ele, a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me a mim. Então, antes da gente dizer envia-me a mim, a gente precisa entender esse ai de mim. A gente precisa entender que para me poder falar do arrependimento para as pessoas, eu preciso primeiro me arrepender. É uma das coisas que a gente bate muito na tecla quando viaja para viagens missionárias e a gente passa por um treinamento. E essa pulseirinha aqui a gente usa muito para o plano da salvação. E ali a gente fala que a gente precisa se arrepender. Só que quando a gente vai falar para um evangelho, a gente vai falar para uma pessoa, eu não posso dizer só que aquela pessoa é pecador. Eu preciso também me colocar naquele lugar. Eu também sou pecadora. Eu também. A única diferença entre eu e ela é que eu conheço a palavra. Eu conheço um Deus que enviou o seu filho Jesus para morrer pelos meus pecados. A única diferença é essa. Então, o profeta Isaías, ele reconhece isso, que ele também é pecador. E antes de ele começar o seu chamado, ele precisa entender esse ai de mim. Como podemos pregar sobre arrependimento se não nos arrepender, senão nós não nos arrependemos antes. Além disso, muitas das vezes podemos pegar um público difícil, assim como Isaías, cheio de pecado e afastado de Deus. E mesmo assim fazer como um profeta e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, antes de a gente dizer eis-me aqui, a gente precisa entender esse ai de mim. A gente precisa entender que não é fácil, mas que nós estamos ali. O Senhor é o mesmo Deus que chama, Ele é o mesmo Deus que capacita. E ali o profeta, ele entendeu isso. Esse ai de mim dele foi um ai de mim de arrependimento. Foi um ai de mim quando ele se prostrou na presença do Senhor. Ele entendeu a grandeza de Deus e a pequenez dele diante de tudo aquilo. Então, o Isaías, o profeta, ele reconhece a sua condição pecaminosa.
Ele reconhece que precisa confiar no Senhor. Então, que não venhamos ser como essa nação que não confiava no Senhor. Não venhamos ser meros religiosos, que estamos ali. Muitas vezes nós estamos tão ocupados com as coisas, com a rotina de tudo, e a gente vai muitas vezes no automático. Ah, precisa resolver isso, eu vou para essa programação, e vai. Mas muitas das vezes nós estamos assim como essa nação, sem ser um coração sincero e obediente, um coração que se prostra na presença do Senhor. Então, que a gente não venha viver esses ais, a série dos 6 ais do capítulo 5, mas que a gente venha viver esse ai de mim de Isaías, esse ai de mim de um profeta que se aquebrantou na presença do Senhor, que teve um verdadeiro arrependimento na presença do Senhor. E que venhamos entender que Deus, Ele também é Deus de juízo. Ele também corrige. E Ele corrige aqueles a quem ama. Então, se Ele estava corrigindo aquela nação, é porque Ele amava aquele povo. Ele cuidou daquele povo. Ele preparou toda aquela terra para aquele povo. Então, aquele povo, ele precisava cada vez mais buscar a presença do Senhor. E que venhamos entender, mais uma vez, que antes da gente dizer ai, eis-me aqui, a gente vem entender o verdadeiro significado do ai de mim. Ai de mim, Senhor, porque eu sou pecadora. Ai de mim, Senhor, porque eu me arrependo dos meus pecados. Ai de mim, eu me coloco na tua presença. Que jamais a gente venha fazer como essa nação. Esses 6 ais. Esse ai de pecado, esse ai de advertência. Mas se a gente cometer, a gente venha se lembrar do ai do profeta Isaías, que é um ai de verdadeiro arrependimento. E que essa palavra que falou ao meu coração, ela tenha falado também com a igreja. E eu gostaria de agradecer a oportunidade.